Olá, eu sou MC Martins e eu estou aqui para trazer uma mensagem geral, intuitiva e atemporal. Essa mensagem ela não vai ressoar com todos, mas ela pode ressoar em partes. Ela pode estar aqui, a mensagem para ti, aqui no início, no meio ou até mesmo lá no final desse vídeo. A mensagem que o universo espiritual pode estar trazendo para ti pode estar vindo em forma de uma única palavra. Sim, o universo espiritual se manifesta da maneira como ele entende que você vai perceber, vai se dar conta. Vamos ver o que nós temos de mensagem para hoje. Antes, se você não é inscrito, se inscreva. Toda semana eu posto vídeos geral, intuitivo. Se você quiser uma leitura na tua energia, no vídeo tem as informações de contato. E se você já é inscrito, gratidão por estar nesse vídeo. E compartilha, comenta, me ajuda a fazer com que o canal cresça e que o YouTube principalmente entenda que é um conteúdo relevante e leve esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Agora sim, recado dado, vamos ver o que o universo espiritual trouxe para nós hoje. Bom, nós vamos começar com o baralho, o oráculo, né? O oráculo que traz para nós a energia da leitura e ela já veio aqui. Gente, essa mensagem ela já saiu, tá? Então eu vou colocar nos cards aqui em cima um outro vídeo, porque ele pode também ter alguma conexão com esta leitura. E essa aqui diz assim: confiante. Hoje eu confio em Deus, não importa o que aconteça, à medida que meu dia se desenrolar, eu vou me lembrar de permanecer em harmonia. Eu vou manter o meu senso de humor e eu vou me concentrar no amor de Deus por mim. Assim vou minimizar o drama e aumentar a minha força espiritual interior. Olha o quanto esse recado ele é forte. Tentar botar, ele está espelhado, vocês não vão conseguir ler, mas para olhar a imagem, que linda. Essa mensagem, ela vem falando exatamente sobre situações que a gente passa que, digamos assim, dá uma estremecida nas nossas crenças, na nossa fé. E essa mensagem, ela vem dizendo exatamente isso: confia, acredita. Os obstáculos, eles vêm para nos testar em algumas situações, mas na grande maioria é para nos fortalecer, para nos trazer aprendizado, para nos trazer evolução, crescimento. Então, permanecer em harmonia, isto é, não deixar que nada e nem ninguém, seja o obstáculo que for, não deixar te tirar do teu foco, do teu prumo. Então, estar confiante é, aconteceu uma situação lá e faz aquele dramalhão, e aí por isso aqui, assim vou minimizar o drama e aumentar a minha força espiritual interior. Olha que profundo que é essa mensagem e nos faz fazer uma reflexão muito profunda. Se esse tempo que a gente fica reclamando dos obstáculos, se a gente focasse na nossa fé, na nossa crença, acreditando que aquele obstáculo é muito pequeno e que tu passa por ele fácil, ao invés de ficar se lamentando porque ele está ali te atrapalhando, é olhar para ele e dizer: eu vou te vencer, tu não vai me parar, tu não vai me barrar, e eu contigo eu vou aprender, porque se tu aparecer na minha frente, eu já sei como lidar contigo. Aí o nosso aprendizado, aí a nossa evolução. Vamos voltar para a mesa. Mensagem é forte, tá? Ela realmente é uma mensagem muito profunda. Mas vamos ver aqui qual o propósito dessa nossa mesa de leitura. E ela já vem com o rei de
Copas. Bom. Gente, nós estamos aqui com um casal real. O rei e a rainha. Olha, quiseram virar, então essa última eu vou deixar aqui no final do deck. Vou deixar assim. E aqui a lâmina de 5 de paus. Então nós vamos começar. Deixa eu só ajeitar essa minha câmera aqui. Isto, para poder pegar as lâminas um pouco melhor. Então o que nós temos aqui? O rei de paus, aliás, desculpa, o rei de copas, que é uma figura valente, competente, é uma pessoa generosa, é uma pessoa bem sucedida, tá? E a rainha de paus também é uma figura bem intencionada, mas é uma figura jamais orgulhosa, é uma figura que gosta da liberdade, mas é uma pessoa sincera e leal. E o 5 de paus é aquela lâmina que vai nos trazer exatamente a questão dos conflitos, das batalhas, das lutas. Então olha que interessante. E o 10 de espadas, que é uma lâmina que fala de final de ciclo. Ela fala de uma... eu diria o seguinte, né? Seria uma estagnação total. Não necessariamente uma estagnação total aqui, tá? Ela fala exatamente depois de muitos conflitos, de muita batalha, de muita luta, tá? Chegou um novo ciclo. O 10 de espada, ele também fala de renascimento apesar do sacrifício. Ele fala do renascimento apesar do sacrifício. Então, assim, tem sim uma batalha, mas aqui é claro que nós estamos falando com pessoas, digamos, pessoas que têm um espírito de liderança, pessoas que têm a capacidade, eu diria, de ter a visão do todo, porque tanto o rei quanto a rainha, cada um digamos assim, com as suas características, né, eles são líderes, eles têm uma visão do todo, então por isso a importância de olhar para essa situação, desses conflitos, que o 5 de paus ele traz a questão, né, a ansiedade de controlar tudo. E aí a gente vê exatamente isso. Às vezes nós somos pessoas, por termos uma visão, eu falo nós, né, porque eu sou uma pessoa que eu tenho tudo prontinho, desenhado na minha cabeça, uma ideia. Então, na hora de executar, eu tenho tudo, eu sei exatamente como eu quero, onde eu quero, quando eu quero. E acaba que, quando eu vou colocar isso em prática, as pessoas que estão na minha volta, elas não têm esse desenho que está na minha cabeça. Então, às vezes, a gente se torna, muitas vezes sem querer, autoritário. Por quê? Porque tu acha que, como as coisas estão para ti tão claras, tem que estar para todo mundo, porque às vezes não estão. Nem todo mundo tem o teu ângulo de visão. Porque tanto o rei quanto a rainha, eles observam tudo daqui, ó. Eles têm esse ângulo, daqui para cá. Diferente dos súditos que têm a visão daqui para mais para baixo, mas daqui para cima eles até veem, mas eles não têm essa noção, eles não passaram por esse caminho, por essa trajetória. Então há que ter cuidado para que isso não se torne exatamente essa questão de autoritarismo. Então, assim, brigar, batalhar, lutar, sim,
né? Mas de uma maneira mais, digamos, como a questão do rei aqui, né? Que é uma pessoa mais bondosa, mais generosa. Já a rainha de paus, ela já é mais autoritária. Então dá uma olhada, ou nós estamos falando aqui para mais de uma pessoa, ou para os dois universos, ou para digamos assim, eu diria que um casal, não necessariamente casal, né, com relações afetivas, físicas, mas pode ser relações afetivas, digamos, profissional, família, né, nós podemos estar falando de amigos, de colegas de trabalho, mas são pessoas que por alguma razão, elas têm um ângulo de visão e a da maioria é diferente, então bate no conflito, bate nas brigas. Então há que ter sim, para não chegar nesse patamar. Tá? Entender que isso é um novo ciclo e não uma estagnação. Vamos voltar para a música. Então, olha que interessante, né? Porque essa pressa de vencer as batalhas, e aí eu vou manter essa linha do rei da rainha, essa pressa de manter as batalhas, aí nós entramos na questão da energia da nossa leitura. Seja a batalha que for, acredite, tenha fé, tenha confiança, olhe com calma, com cautela, se conheça, olhe para dentro de si, se observe, acredita, esteja confiante na tua fé e a tua força espiritual interior. Gente, vamos ver o que mais que nós temos aqui. O diabo, o sol e o enforcado. Olha que interessante, já começou e o Hierofante. Então já começou assim, o diabo caindo exatamente embaixo do rei, aquela pessoa bem-sucedida, aquela pessoa bondosa, aquela pessoa generosa, que eu posso dizer que é uma pessoa que tem uma facilidade até de negociação, né? Uma pessoa corajosa, mas é uma pessoa que ela tem crenças limitantes. A carta do diabo, ela vem falando aqui daquilo que te prende, daquilo que te mantém aprisionado e que pode não estar te fazendo bem. E será que essa prisão, e olha que interessante aqui, ó, nessa imagem do diabo, as pessoas elas estão presas entre elas. Literalmente um casal, né? Então há que entender, né, se essa digamos, o fato de você ver as coisas por um outro ângulo ou por um ângulo muito alto, se muitas vezes você não teria que dar digamos assim, mudar de posição. E aí nós temos aqui, ó, a carta do enforcado, que fala exatamente de você muitas vezes precisar sim mudar o teu ângulo de visão. E a carta do sol, ela traz essa coisa das novidades. Então ela vem embaixo da rainha, a rainha de paus, que é uma pessoa madura, que é uma pessoa, digamos, amigável, mas é uma pessoa que é ardilosa, uma pessoa que gosta de dar ordens, é uma pessoa que também tem sucesso nos negócios. E eu estou aqui para dizer para vocês a sensação que eu tenho, mas aí você adequou conforme a tua realidade, tá? Nós estamos falando aqui de pessoas, provavelmente um casal, e tem a ver com a área profissional, comércio, alguma coisa ligada com negociação. Tá? Então que passa por conflito sim, mas que tem que ficar atento porque é um ciclo que ele precisa sim terminar.
ele precisa terminar, tá? Ele é um, digamos, que há necessidade de renascer, né? Mesmo diante dos sacrifícios, mas você tem que estar confiante, você tem que acreditar, você precisa se desprender das crenças que te limitam e sim, ter um olhar mais aberto, mais claro sobre o todo. É deixar a luz fazer parte do teu dia, é abrir os olhos, é ver um dia de sol, mesmo que o dia esteja nublado, porque às vezes a gente olha para a rua e está nublado, e o sol está lá, o sol está lá, e tu só não vê ele, mas tu tem que acreditar, estar confiante que ele está ali. E aí nós voltamos a falar de fé, de crença, de confiança. Né? E olhar a perspectiva por uma outra perspectiva, isso é também muito importante. O louco, ele nos traz muito disso. Há sacrifício, sim, e aí nós estamos falando de sacrifício na nossa primeira linha, nessa leitura, estamos falando de sacrifício na nossa linha. Segunda linha, que é uma linha de, digamos, desenvolvimento da nossa leitura. E aqui vem o Hierofante, que é uma lâmina que fala, que ela trata, né, das questões, digamos, espirituais, é o autoconhecimento, é o estudar sobre algo ou alguém, e muitas vezes silenciar para se escutar. E olha que a nossa energia fala exatamente disso. Não importa o que aconteça, à medida que meu dia se desenrolar, eu vou me lembrar de permanecer em harmonia. Vou manter o meu senso de humor e vou me concentrar no amor de Deus. Olha, isto é confiança, isto é fé. E a lâmina do Hierofante, ela fala exatamente sobre isso. Muitas vezes, olhar para dentro de si e silenciar o ruído externo. Vamos ver aqui o que nós temos na nossa linha de conclusão. O louco, o mago e, óbvio, a roda da fortuna no fundo do deck. E aí nós vamos falar aqui esse primeiro passo, né? Porque a carta do louco, ele fala desse momento em que você, com confiança, porque voltamos, né? Olha que interessante, a energia da nossa leitura, ela aparece em praticamente todas as lâminas, ou em quase todas, né? A autoconfiança, a fé, e o louco, literalmente, ele traz essa, digamos, essa figura, né, de fé. Ele se joga porque ele acredita, porque ele tem fé. E ele não precisa de muita coisa. E ele tem consciência que ele não está sozinho. Ele dá esse passo, né? Ele se joga nesse primeiro passo de fé. E aí nós temos aqui a lâmina do mago, que a lâmina do mago é o que transmuta, é o que o mago, ele fala de novos projetos, mas ele fala da habilidade de transformar com inteligência, seja a situação que for. Quando tu tem fé, quando tu acredita, tu transforma. Eu costumo dizer, né, aqui eu gosto muito de fazer essa analogia com o mago, com a figura do alquimista. Então aqui está claro, pelo menos para mim, que nós temos aqui, se aparecer um limão,
faça só uma limonada não, porque com limão dá para fazer muita coisa, dá para fazer sorvete, torta de limão, tem tanta coisa gostosa, temperos maravilhosos que o limão nos dá. Mas para isso nós temos que ter inteligência. E ele tem essa, o alquimista, ele mistura, sabe? Então pegar esse limão que por alguma razão chegou na tua mão, né? Ficar lamentando porque ele é azedo, bota um açúcar nele, bota um leitinho condensado, faz, sabe, alquimista, usa o que o universo tem, a natureza tem, mistura e transforma. Para quem te jogou o limão no colo, ficar com inveja da tua capacidade de transformar. Vamos voltar para a mesa. E porque é bem isso que acontece. Às vezes as pessoas jogam algum ou alguns limões no nosso colo, e quando tu tem essa habilidade de transformar, aí a pessoa fica, ela sabe que ela jogar pro teu colo tu transforma. Ela vai desistir. Agora, se ela vê tu te lamentar com aquele limão, ela vai continuar jogando mais. Ela vai jogar mais. Agora, se tu transforma aquele limão em ouro, ela vai ficar morrendo de inveja, mas com raiva de si, porque foi ela que te deu essa oportunidade de percepção de uma nova forma, um novo ângulo. E é o enforcado, ele vem trazendo isso, dar essa nova posição, esse novo olhar, esse novo ângulo. E a roda da fortuna, ela vem falando exatamente da vida como ela é. A roda da fortuna, ela tem essa questão, digamos assim, dos altos e baixos, né? Mas ela também fala das mudanças rápidas, ela fala do destino, o teu destino. E nós estamos falando aqui do que? Na nossa linha de futuro a curto e médio prazo. Mudanças rápidas, destino feliz, então sorte, sucesso. A roda da fortuna fala disso. Então é você se jogando, olha que linha maravilhosa é essa, você se jogando, transmutando o que aparecer de obstáculo, ou o que apareceu. Eu falo o que aparecer porque nós estamos na linha do teu presente, né? Você transmutando isso e encontrando o quê? As mudanças rápidas acontecendo para um destino feliz, com sucesso, com sorte, e nada mais óbvio que aqui, que a nossa lâmina do sol dizendo sim, isso está claro, as novidades estão sim a caminho, estão chegando, e existe um novo ciclo acontecer, isso a médio e longo prazo, tá? Mas para isso você vai precisar confiar, você vai precisar acreditar, ter fé, ser uma pessoa confiante. E olha que está embaixo, imperador, para te manter no topo, para te manter com o teu império firme e forte, mas você precisa ter confiança. Vamos ver aqui o que o baralho cigano já, a primeira carta já quis cair, que é a carta do cavaleiro. Olha, falando das mudanças, do movimento rápido. A carta dos trevos, sorte, assim, pequenos obstáculos sim, mas nada que tu não transmute. E olha aqui, ó, embaixo do mago, perfeito. E aqui caíram duas cartas, essa aqui eu vou deixar aqui no final do deck, e essa aqui são os pássaros. Olha que interessante. E aqui nós vamos falar exatamente dos pássaros, que é uma lâmina que fala de vida feliz, alegre, da comunicação e de muitas vezes você se questionando. Olha que interessante. E aqui no fim a chave,
Gente, que leitura maravilhosa, que final de leitura é esse? Maravilhoso! A chave no baralho cigano é aquela lâmina que diz exatamente assim, a solução, as oportunidades, o destravar, o abrir, o começo, a tomada de decisão, tudo lindo, aberto, maravilhoso. Muitas vezes é só uma questão de ter fé, de acreditar. Quando a gente acredita, o universo, ele conspira para que aquela tua crença, aquilo que tu deseja, aquilo que tu já tem, ele, sabe? Claro, na tua cabeça acontece. Eu já contei essa história uma vez, num tempo já, e eu vou contar para você de novo, né? Para quem já assistiu, mas para quem não assistiu, não ouviu contar essa história, olha que é interessante. Às vezes o sinal vem para a gente e a gente não se dá conta, né? Tinha uma época que eu era menina, estava trabalhando e eu moro no centro histórico, perto do centro histórico de Porto Alegre. Eu moro a 10 minutos mais ou menos do centro histórico, mas eu trabalhava na Zona Norte e eu pegava 2 conduções na época para ir para o trabalho. E aí, naquela época era moda, era digamos assim, um show do momento, o carro Escort. Eu achava ele lindo, gente, vocês não têm noção. Eu sentava no ônibus quando eu conseguia um lugar para sentar. Eu sentava assim perto da janela e eu via, sabe, porque não tinha muitos, porque ele assim, estava surgindo e tal, né? E óbvio, quem tinha condições financeiras, não era o meu caso, podia ter, e andava, enfim. E eu achava lindo, tinha um vermelho, eu gosto da cor vermelha, né? E tinha um vermelho lindo, que às vezes passava um ou outro, né? E eu achava bárbaro. E eu todo santo dia eu ia pro trabalho, um dia eu vou ter um dia eu vou ter um dia eu vou ter um. E era o meu sonho. Resumo. Alguns anos depois, tá? Foi exatamente em 1995, janeiro de... Eu nunca vou esquecer. Eu comprei um Escort. Eu tive condições financeiras de comprar à vista um Escort. E eu comprei um Escort no ano 90, que era o top deles, né? E eu estou contando essa história para vocês entenderem a importância, porque assim, eu me lembro, eu sentada naquele ônibus, na janela, vendo os Escorts passando, os vermelhos, tudo que era cor, mas os vermelhos eu achava lindo. E eu me via dentro daquele carro, eu me via dirigindo, eu sentia os meus cabelos, eu tinha cabelos longos naquela época, e eu me via os meus cabelos, sabe aquela coisa de estar dirigindo, pegando, eu me enxergava. Claro que o que eu consegui comprar não foi o vermelho, mas foi um cinza, mas a cor é o detalhe, né? É a realização. Então, assim, o acreditar, o ter confiança, eu trouxe essa história para vocês entenderem que quando tu acredita, quando tu tem certeza e quando tu faz por onde, o universo conspira contigo, ele colabora e as coisas se concretizam. Então aqui está muito claro, nós estamos mandando essa mensagem, eu sou a portadora, porque são os meus mentores aqui, e o universo espiritual, trazendo essa mensagem de tenha fé, acredite, você tem sim, tem capacidade, tem força, tem inteligência, você só tem que ser confiante. Vamos ver a mensagem final na mesa. Gente, olha que maravilha, que leitura maravilhosa. Vamos ver aqui então o que nós temos, mensagem final dessa leitura. Mas claro que essa situação que eu contei para vocês não foi a única não, tá? Eu teve muitas outras coisas que aconteceram, muitas outras realizações
que eu tive, e tudo foi justamente nisso, acreditando, tendo fé e principalmente fazendo por onde, porque não adianta também tu só acreditar, né? Tu tem que trabalhar com o universo, para o universo e com o universo para que as coisas realizem. E aqui a mensagem que nós temos é a seguinte: aquilo que você não tenta é a única coisa impossível. Gente, não dá para falar mais nada. Eu amo o que eu faço, eu adoro o que eu faço, porque isso aqui não é coincidência, isso é literalmente uma mensagem. Aquilo que você não tenta é a única coisa impossível de acontecer. Seja confiante. Seja confiante. Não é fácil, não. A gente que lida com energia e a gente se envolve e a energia ela se aproxima da gente, a gente sente, né? Então tem alguém aí do outro lado que tá assim, digamos, desacreditado. Mas confiança, acredite, tenha fé. Por hoje só. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima leitura.